Então, eu acho assim, uma figura que... E isso é muito interessante, quer dizer, não é uma figura que a gente fala dele como passado. Quando eu era uma criança de 4 anos de idade, vim para Viena, onde se realizou toda a minha educação. No ginásio, fui o primeiro aluno durante 7 anos. Tinha uma posição privilegiada. Quase nunca tive de fazer provas. Embora vivêssemos em condições bastante modestas, meu pai insistiu que na escolha da profissão eu me guiasse apenas por minhas inclinações. Não senti preferência especial pela carreira médica naqueles anos da juventude, nem depois, aliás. Movia-me, isso sim, uma ânsia de saber que se dirigia mais às questões humanas do que aos objetos naturais e que não reconhecera o valor da observação como um meio primordial para a sua satisfação. O fato de ter me ocupado precocemente da história bíblica, tão logo aprendi a arte da leitura, influiu de forma duradoura na direção de meus interesses, como vim a reconhecer bem depois. Eu acho que ler Freud hoje, além de ser por causa do meu prazer pessoal de ler Freud, eu acho que ele continua como um instrumento importante de afirmação de uma verdade, de um sujeito que politicamente me interessa, né? E que me interessa defender a ideia de uma modernidade da mesma maneira que me interessa defender a ideia de uma modernidade tardia e não a ideia de uma pós-modernidade. Me interessa afirmar e reafirmar a existência desse sujeito dividido, em conflito. Porque o seu interesse maior é que ele mostra, inclusive na sua recepção como um pensamento anacrônico, antigo e etc., que primeiro, as práticas de cura elas precisam pensar e levar em conta sua própria história, né? E que segundo, o sofrimento não pode ser tratado propriamente sem uma hermenêutica em primeira pessoa, né? Quer dizer, o fracasso dessa onda que a gente viveu durante 20 e 30 anos, da medicação pura, da medicação massiva, da medicação como grande esperança que foi, né? Faz com que Freud morto reapareça nos nossos pesadelos neuropsiquiátricos, dizendo: olha, você precisa falar de como você sofre para que o seu sofrimento seja tratável, né? Essa ideia que hoje, mas isso é banal, isso é psicologia, isso é psicoterapia, só que isso é Freud. O que há de mais novo na psicanálise é Freud mesmo, né? Bem, por que ler Freud hoje? Porque eu acho que o Freud é ainda um autor que nos fala de coisas que tocam a nossa contemporaneidade, né? Quando a gente diz que um autor é contemporâneo, não é porque ele nasceu agora, não é porque ele nos fala de coisas que são contemporâneas. Freud é um personagem histórico, é um personagem contemporâneo, porque as questões que ele levantou são questões que ainda são contemporâneas, né? São questões que ainda são discutidas. Não são questões que interessam a psicanálise, né? Quer dizer, qual é a causa de distúrbios mentais? É uma questão que interessa a medicina, interessa a psiquiatria, interessa a psicanálise, interessa a psicologia, interessa a sociologia, né? A questão de quais são as forças que movem a cultura, a sociedade, a criação, são questões que interessam a filosofia, interessam a antropologia, interessam a estética, interessam... Bom, então acho que Freud é esse tipo de personagem, né? Um personagem que fez a sua contribuição num certo momento preciso do tempo, lhes deu essa contribuição uma formulação que, de uma maneira ou de outra, ainda tem uma considerável contemporaneidade. O Freud é um autor incontornável que muda completamente nossa maneira de conceber o que é o homem, o que é a sua existência, o que é o que é o nosso estar no mundo.
mas eu te daria uma resposta mais concreta do que essa. Tá? E uma resposta para os tempos de hoje. Pelo menos algo que me toca profundamente. Tá? Nesse mundo que é cada vez mais pragmático, cada vez mais utilitário, né? Que cada vez mais nós nos apropriamos da razão para interferir com objetivos concretos no mundo, né? O que Freud nos faz interrogar é o que adianta, né? A gente conseguir efeitos de transformação de sentimentos e comportamentos se a gente não questiona essas transformações a partir da questão do desejo, da fantasia e da posição do sujeito. Tá? Ou seja, o que o Freud nos coloca como mais radical é um questionamento ético, tá? Do ser e da cultura. Isso é uma boa pergunta. O outro dia estava pensando como é possível que a gente ainda ache vigente uma escrita e um pensamento de finais do século XIX. Não sei, o que me vem, isso que eu vou te dizer, totalmente, estou pensando agora, a definição que ele dava de si próprio, de ser um judeu sem Deus, que eu daria a mim mesmo, tem por trás outra, que os judeus somos o povo do livro. O amor da língua, por isso quase tudo que te falei tocava no que me espanta de um certo ódio pela própria língua dos brasileiros. Me parecia que o amor da língua é o que Freud deixa passar até as suas últimas consequências, do estilo, da elegância e do que a língua diz através de você sem você se dar conta. Me parece que o método, estou pensando o que faz isso fascinante até hoje, e, de certo modo, creio que as neurociências não vão acabar com isso, aunque desvendem o derradeiro funcionamento do sistema neuronal. Me parece que não vai acabar com o que é da ordem da linguagem e do estilo. A relação com a própria língua. A mim parece que ser freudiano hoje tem necessariamente que passar pelo amor do português, ou do brasileiro, nesse caso. Aceitamos que há uma língua brasileira que eu aceito perfeitamente.